Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais um vídeo. Para começar, vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui, né? E para gravar o capítulo 17, que tem como título Jesus na Samaria. E esse conteúdo, ele é muito interessante porque vai falar daquela passagem em que Jesus, ele encontra aquela mulher que era uma mulher discriminada na região, ele a encontra no Poço de Jacó. E a Samaria era uma região que não era bem vista pelos judeus. E Jesus vai pedir água justamente a essa mulher, que estranha aquela atitude e fala para Jesus: como que está me pedindo água, né? Se nós somos inimigos. Quer dizer, não ela e Jesus propriamente, mas os judeus e os samaritanos. E então, Jesus fala para ela que não estava entendendo o porquê daquela hostilidade, uma vez que ele via os samaritanos como irmãos. Bom, daí Jesus conversa com ela e fala para ela que ele tinha uma água muito mais importante para dar para ela, que era a água viva. E ela estranha aquilo. E ele diz: olha, essa água do poço de Jacó, ela um dia vai secar, mas a água que eu tenho para te dar não seca nunca. Então, o que Jesus estava falando? A água que Jesus podia dar para ela, como podia dar, ou pode dar para cada um de nós, é, é a água da fé, do entendimento, né? Que é a água que não se esgota nunca. E Jesus então trava com essa mulher um diálogo bastante interessante. Ele fala: olha, este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer o seu ninho. E daí vai. Então, é assim que Jesus vai dizer para ela que a água que ele estaria dando para ela era uma água perene, eterna. E então ela se interessa por essa água e fala: Senhor, me dá dessa água. Aí ele diz para ela, abre aspas, mas ouve. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular. Porque a mulher da Samaria, ela era aquela mulher que tinha tido já 5 maridos. E ela era considerada uma pecadora. Ela não tinha falado isso para Jesus, mas Jesus sabia. Então ela se surpreende com o fato de Jesus conhecer aspectos íntimos da vida dela. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso para ela, ele não a acusa, ele a abraça metaforicamente, né? Ela percebe que ele a entende. E ela então, ela fala, abre aspas novamente, Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Então ela tinha consciência de que a vida dela estava trilhando caminhos que ela própria não se sentia aprovada. Bom, daí vai, né? E aí ela vai falar sobre os comportamentos das pessoas daquela época. Ela fala das discórdias das pessoas, dos familiares, dos vizinhos, etc. E aí Jesus fala, abre aspas novamente, tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, quer dizer, ali, né? Nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito e só em espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros para todo culto a Deus,
para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre os homens e o seu Criador. Houve um silêncio entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar. A samaritana meditava. Aí o texto passa a dizer que dali a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos de Jesus, admirando-se todos de encontrarem o mestre em conversação íntima com uma mulher. Porque além de não ser comum os homens conversarem com mulheres, além de tudo, ela era uma samaritana. Então aquilo causou uma surpresa entre os discípulos. Bom, daí o texto segue e os discípulos oferecem para ele pão, porque eles foram pegar comida. E Jesus fala que ele não precisava, que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é a realizar a sua obra. Bom, aí o texto continua e Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo que se trava entre Filipe e o mestre. E Jesus sorri e fala: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano, porque eles estavam querendo que Jesus tivesse êxito, né? E por que eles falam isso? Porque ali se aproximaram um grande número de pessoas, se aproximou. E Jesus fala assim: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Que ele não estava preocupado com a quantidade de pessoas que estavam vindo. E ele diz que não era isso o desejo de Deus. Daí, o texto continua e fala assim: dirigindo-se o olhar para a turba compacta. Então aqui a gente pode imaginar a grande quantidade de pessoas que se achegaram naquele local. Jesus exclama: acaso poderíamos admitir que já somos compreendidos? Olha a pergunta de Jesus. Diante de todas aquelas pessoas que aparentemente estavam assim embevecidas com os milagres e os feitos de Jesus, Jesus é muito pé no chão e ele fala, vou repetir a pergunta: acaso poderíamos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Então, o que ele pede? Que os discípulos parem para ouvir o que aquelas pessoas estavam falando sobre ele e sobre os discípulos. E aí eles ouvindo, eles ficam surpresos, porque na verdade o que as pessoas falam é só julgamento. Eles acham que Jesus é um explorador da piedade alheia, ele é inimigo do trabalho, porque Jesus, o trabalho que Jesus realizava não era o trabalho como eles entendiam que deveria ser. Eles também falam que Jesus era um louco, era um velhaco. Tudo isso está aqui no texto, tá, gente? E eles falam que Jesus era presunçoso, um espertalhão orgulhoso, e assim vai o texto. Bom, que ele, na verdade, olha só, também fala que Jesus não tinha verdadeira caridade, é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote, que só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o pretexto de fazer orações. À noite, então, já começava a cair,
e no alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. E aí parte para a terceira parte do texto, que diz assim: André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Porque eles não podiam imaginar que na frente aquelas pessoas pareciam admirar Jesus, mas por trás o que elas expressavam era algo muito diferente. E não é assim na vida da gente? Né? Pessoas que na aparência nos admiram e por trás falam horrores da gente? Não era diferente no tempo de Jesus. Continua o texto. Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito. Então, aparentemente, aquela grande número de pessoas denotava que o ministério de Jesus tinha sido muito bem, ou estava sendo muito bem sucedido. Mas, entretanto, se verificava uma profunda incompreensão por parte do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, esclareceu os seus discípulos, cheio de sua bondade imperturbável. Aí é a última fala de Jesus e diz assim: Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Então aqui está o texto que fala sobre a mulher samaritana e que, na verdade, o Humberto de Campos, ele abre, ele dá uma amplitude bem maior a esse texto, trazendo não só a condição da mulher samaritana, como que Jesus alcança o seu coração, transforma a sua vida, e também todos aqueles que estavam ali na condição de seguidores, muito entre aspas, porque na verdade eles faziam um juízo muito equivocado de Jesus, e Jesus aproveita a oportunidade para dar uma lição aos seus discípulos, para que eles não se iludissem com os êxitos temporários e os êxitos falsos, daquelas pessoas que se tornam muito populares e que angariam seguidores, inúmeros seguidores, mas que na verdade não são seguidores verdadeiros, fiéis, porque na primeira oportunidade, na frente eles falam uma coisa, mas nas costas eles falam outra. E eu acho que esse texto, ele revela muitas coisas para nós, porque assim é a vida, Nós temos que sempre ter, e aí vem aquela passagem que Jesus fala que nós temos que ter a prudência das serpentes, a inocência das pombas e a prudência das serpentes. Porque em quem na verdade nós podemos confiar? Quem de fato são os nossos amigos? E isso vale para os dias de hoje. Jesus está chamando a nossa atenção para isso, para que a gente não se deixe iludir por pessoas que nos elogiam, na aparência se fazem passar por amigos, mas que na primeira oportunidade puxam o nosso tapete. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.